Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Escola Bíblica Dominical, um assunto tão interessante que nós temos estudado, que é sobre o livro de Isaías. Que Deus realmente possa estar nos ajudando nesse dia 2 de agosto de 2020. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração para que Deus possa estar realmente nos iluminando, dando sabedoria e revelando a palavra dele aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos e engrandecemos teu santo nome, Senhor. Muito obrigado a Deus por todas as bênçãos. Esteja nos abençoando nesse momento, que possamos estar refletindo sobre a tua santa palavra e cumprindo e nos santificando, ó Deus, sim, a cada dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Primeiramente, eu gostaria de frisar, meus irmãos, nós estaremos estudando Isaías capítulo 5, versículo 8 a 30. Nós dividiremos em 3 partes. Mas como uma breve introdução, eu gostaria de frisar 2 coisas. Primeiro sobre profeta. O que é o profeta? O profeta seria aquela pessoa que foi levantada por Deus. Quando o sacerdote estava em pecado, quando o povo de Israel estava em pecado, quando o monarca, rei, os seus oficiais estavam em pecado, Deus sempre levantava uma pessoa para ser a boca dele, para falar claramente ao povo o que eles estavam fazendo e qual a consequência do erro deles e o que eles poderiam fazer. No caso, arrepender-se dos seus pecados e voltar-se completamente a Deus. Então o profeta era essa pessoa levantada por Deus, a boca do próprio Deus. A profecia era aquilo que o profeta falava. É uma profecia muitas vezes preditiva. A profecia, Deus estava revelando o futuro para que o presente fosse afetado, para que o presente fosse avaliado por aquele povo, por aqueles sacerdotes, por aqueles reis, por aqueles oficiais. A profecia ela tinha um sentido de glorificar a Deus, encorajar os crentes, intensificar o desejo pela vontade de Deus e motivar pecadores a se arrependerem e santos a se purificarem. Portanto, meus irmãos, nesse estudo nós vamos ver mais uma vez essas partes. Um profeta falando, Deus falando e querendo que o povo glorifique, que o povo seja levado ao arrependimento e que o povo deixe o pecado, deixe o erro deles. Como nós dissemos, nós vamos dividir em 3 partes. Isaías capítulo 5, versículo 8 a 17, a primeira parte. A segunda parte, Isaías 5, 18 a 25. E Isaías 5, 26 a 30. A primeira parte, eu vou ler com os irmãos essa parte que está na Bíblia. Os irmãos acompanhem aí nas suas casas e residências. Isaías 5, versículo 8 a 17. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto, Isaías falando. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes. Porém não considera os feitos do Senhor, nem olha para as obras das suas mãos. Portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu ao máximo a sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém, e a sua multidão, o seu ruído e os que nela se alegram. Então o povo será abatido, e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. O Santo, o Deus, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão ali, como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Meus irmãos, a primeira questão
Aí é que Deus fala na profecia, por meio do profeta Isaías, fala dos pecados do povo de Judá. E ela é introduzida com uma palavrinha chamada ai, roi, no hebraico, que significa um anúncio de aflição, razão da predição de uma desgraça iminente. E nós vemos que o texto depois fala que esse povo será levado cativo. Mas antes, vamos ver quais foram os pecados desse povo. Era um pecado da cobiça, o pecado da libertinagem, da arrogância, da perversão e da injustiça. 5 pecados que foram feitos pelo povo de Judá. E o versículo 7 fala justamente aí, o primeiro ai, a primeira aflição que virá a essas pessoas é narrada aí dos versículos 8 a 10. É o pecado da cobiça. As pessoas cobiçando terra, querendo um pouco mais de terra. Uma riqueza aplicada a uma classe, meus irmãos, que volvia mais sua atenção para o prazer de ter. O estado da facção do norte, como chamado Reino do Norte, com as outras 10 tribos, eles já haviam experimentado essa tendência anteriormente no chamado século VIII, como testemunhado pelo profeta Amós, que foi contemporâneo de Isaías. A resposta de Isaías a isso pode ser resumida nas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Que proveito terá um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Meus irmãos, no versículo 8 ele fala que nós devemos entender que toda a terra pertencia a Yahvé, a Jeová, a Deus. E Deus tinha dado apenas a posse a essas pessoas. Essas pessoas, cada família tinha posse de uma determinada terra. Mas o que os poderosos começaram a fazer com sua avareza e com seu pecado? A tentar pegar. Essas pessoas estavam em dificuldade financeira, eles, ao invés de o ajudarem, eles pegavam essa terra e tomavam a posse dessa terra. No livro de Levítico, capítulo 25, fala que após 49 anos, se essas pessoas que tiveram dificuldade financeira e deram a posse dessa terra para outras pessoas, para outras famílias, elas tinham o direito de ressarcir, de resgatar essa posse dessa terra. Era o chamado o 50º ano, o ano do jubileu. Mas infelizmente essas pessoas que tinham essa posse não estavam devolvendo para os seus irmãos. E isso começou como uma bola de neve, reduzindo aquele povo da aliança à servidão em sua própria terra. Isaías acusa essas pessoas, esses grileiros, de quererem possuir tudo que surgisse à vista, até que pudessem viver apenas para si mesmos, em seu próprio e minúsculo mundo. Uma observação, meus irmãos, que eu faço aqui, como Yahvé havia cedido a terra aos israelitas, como arrendatários. Eles não podiam vendê-la. Eles não podiam vendê-la. E se eles hipotecassem uma parte dela para pagar as dívidas, era obrigação do parente mais próximo resgatar essa terra. Nós vemos isso naquela linda história narrada também em Ruth, capítulo 4, versículo 1 a 12. Os versículos 9 e 10 falam da cobiça. Entretanto, em última análise, significa enfrentar. A cobiça significa enfrentar a sua própria derrota. Porque nós entendemos, pelo estudo bíblico, que adquirir muitas vezes é perder e dar é obter. É o paradoxo do ensino bíblico, como narrado em Mateus capítulo 16, versículo 25. Por isso as grandes casas, como nós lemos, que foram construídas depois que todas as menores tinham sido compradas e demolidas, essas mesmas serão abandonadas e serão desoladas. As grandes mansões não só ficarão vazias, mas a terra adquirida com tanta diligência será improdutiva. Seja como for, a referência é aquela
praga que afeta o espírito que a cobiça produz. Salmo 106, 15 diz assim: Ele lhes deu o seu pedido. Ele quem? Deus. Deus lhes deu o seu pedido. Porém, lhes enviou pobreza à sua alma. Eles tinham muito materialmente. Muitos bens materiais. Mas sua alma era vazia. Meus irmãos, para vocês terem ideia, quando ele fala aqui da questão da vinha, a produção normal era de 1 para 10. Então eu tinha um quilo de semente, por exemplo, produziria 10 quilos de semente. Mas a proporção que Deus coloca aqui, após essa cobiça dos homens, é o contrário. 1 quilo de semente produziria apenas 1/10, ou seja, 100 gramas. A terra se tornaria improdutiva por conta da cobiça dessas pessoas. A terra pertence a Deus. E tratá-la como se fosse minha e fazer com que ela, o que me agrada, é remover inevitavelmente sua capacidade de ser uma bênção para mim, para a minha família e para a família dos meus irmãos. Era isso que Isaías estava colocando ali. Os versículos 12, meus irmãos, é para colocar medo mesmo. Esses versículos introduzem a segunda causa do lamento de Isaías. O segundo ai, a segunda ameaça, o segundo lamento. É o pecado da bebedeira, o pecado da libertinagem. A paixão por prazer se torna o ponto máximo na vida de uma pessoa. A paixão por Deus, sua verdade e seus caminhos é totalmente sufocada. Essas pessoas, elas bebiam, ficavam até a alta noite em bebedeira, sendo alcoolizadas. E devido à bebedeira, olha o portanto de Deus. Ele diz que devido à bebedeira, à libertinagem, essas pessoas não tinham tempo de olhar para a obra das mãos de Deus, porque elas ficavam o tempo todo bebendo e esqueciam de contemplar aquilo que Deus tinha feito. A palavra é ra'á, que significa examinar. Eles não conseguiam contemplar as obras de Deus, perceber, considerar, contemplar, por causa do pecado da bebedeira, da libertinagem. Essas pessoas levantam pela manhã, continuam até a alta noite e não consideram, não conseguem contemplar, não percebem os feitos do Senhor. Os versículos 13 e 14 diz o que vai acontecer com essas pessoas. Qual será o resultado dessa árdua perseguição à prosperidade e prazer? Uma triste ironia. Meu povo deixará minha terra. Será levado cativo. Desde o início, seu destino e privilégio especiais tem sido conhecer a Deus. Mas esse povo parece que não conhecem a Deus. Eles são chamados de povo da aliança. Eles são chamados de os escolhidos, mas o seu coração, a sua mente está longe de Deus. Estão apenas pecando. Esse é o significado da falta, meus irmãos, de conhecimento. Conhecimento de Deus. Talvez não significa que eles não conheçam a lei. Eles conheciam a lei. Mas tudo era superficial. Eles até muitas vezes iam e sacrificavam a Deus. Levavam ali, o seu sacrifício. Mas o seu coração estava longe de Deus. E Deus chama Isaías. E a palavra aqui para a morte, cova, como diz no versículo 14, Sheol no hebraico. Nesse contexto, Isaías usa uma metáfora para retratar a morte como um grande monstro, com uma imensa boca aberta, pronta para engolir as suas vítimas. Esse deve ser o destino dos que morrerem no cativeiro, para o qual Deus vai enviar para punir esse povo, punir essa nação que está em pecado. O versículo 15 fala sobre o orgulho humano. Então o povo será abatido e as pessoas se humilharão e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Isaías capítulo 5, versículo 15. Meus irmãos, uma coisa que Deus abomina, certamente,
é o orgulho. Toda soberba humana agora é lançada por terra. É o orgulho que leva uma pessoa a possuir mais, a querer mais e mais. E é o orgulho que leva, meus irmãos, uma pessoa a buscar mais e mais entretenimentos, muitas vezes exóticos, que levarão alguém a fazer parte de uma multidão demente. Uma multidão que não sabe para onde está indo. Porque tudo aquilo que Deus disse para eles fazerem, eles certamente abominaram isso e não queriam mais. Mas agora no versículo 16, meus irmãos, há como se fosse uma ruptura. O versículo 16 diz assim: mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Aqui no hebraico é um jogo de palavras, e é muito interessante esse jogo. O Senhor dos Exércitos, Jeová, é santo, kadosh, justo, mishpah e reto, de Tzedekah. Uma palavra, Deus santo, Deus justo e Deus reto. É o que caracteriza Deus. A santidade, a justiça e a retidão. Essas são características que, meus irmãos, devem humilhar todos nós, seres humanos, na presença de Deus. Entendermos que Ele é soberano, que Ele está além da história, que Ele está além do tempo, que Ele está além de todas as coisas. Não é a nossa limitada inteligência, limitado poder ou limitada extensão da vida que nos lança em humilhação diante de Deus. É a nossa incapacidade de amar a justiça e agir corretamente, como nós vemos no nosso dia a dia, como nós vemos aqui no povo da aliança. O que aconteceu com o povo da aliança? O que aconteceu com o povo de Israel? É a pergunta que se faz. Estão mergulhados em pecado, estão mergulhados em coisas que desagradam a Deus. Eles estão ali na terra prometida, na terra que mana leite e mel, mas o seu coração está longe de Deus. Eles não reconhecem, não têm tempo, nem mesmo de olhar e contemplar aquilo que Deus deu para eles. A terra, aquela maravilhosa terra que mana leite e mel. O versículo 17 diz, ele retoma os versículos 8 a 10. Então os cordeiros pastarão ali, como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos, que os ricos deixaram abandonados. Sabe aquelas mansões, aquelas grandes construções, que aquelas pessoas que tomaram a posse da família dos seus próprios irmãos e ficaram para si, aquela terra que era de Deus, que era para todos compartilharem, aquelas pessoas ficarão sem as suas terras. Aquelas pessoas não terão mais as suas casas luxuosas. Como diz também o versículo, não terão mais as suas salas de banquetes, porque elas não atentaram para aquilo que Deus tinha para elas. A paz de Deus prevalecerá em meio a esse caos. Os versículos 18 a 25 é de meter medo mesmo. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com cordas de uma carroça, e dizem, olha como eles estão zombando de Deus, que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel. Certamente uma ironia, ele chamando Deus de Santo de Israel, para que o conheçamos. Esse ai retrata o pecado, meus irmãos, da arrogância. Eles são escarnecedores e eles são desavergonhados. Estão desafiando a Deus para que Deus os puna. Estão puxando para si as iniquidades. E essa linguagem ela é tão interessante que Isaías coloca, porque eles puxam o mal para si mesmos, nos seus pescoços. Eles atraem o pecado e a culpa, e por conseguinte o julgamento de Deus com seus pescoços, como fortes cordas de carros, de bois. Eles têm tanto pecado. A ideia aqui é que eles têm tanto pecado que eles estão como uma carroça puxando os seus pecados. Tamanho é a quantidade de pecado que eles têm. E ainda zombam de Deus.
Apresse logo o Santo de Israel. Apresse-se logo e venham trazer esse castigo para nós. Versículo 20 e 21, aqui Isaías continua sua denúncia contra os que motejam dos caminhos de Deus. A fim de justificar seu próprio comportamento, eles devem, com raciocínios os mais sofisticados possíveis, demonstrar que seu mau comportamento é bom, e suas trevas são luz, e sua amargura é doce. Aos que chamam amargo doce, aos que chamam doce amargo. Os versículos 21. É a inversão de valores. É o que nós vemos nos nossos dias. E as pessoas, embora elas estejam praticando o mal, elas ainda querem convencer os outros que aquele mal que elas praticam é algo bom. É algo terrível, meus irmãos. Mas o pecado só pode se satisfazer quando a retidão é destruída. Se o imperativo ético dependesse, meus irmãos, somente da razão humana, então essa razão não é para os interesses pessoais extravagantes. Aliás, os interesses pessoais, aqueles interesses dentro da pessoa que tem sempre a tendência de pecar. E nós temos estudado isso, chamado de depravação total. Todas as esferas, inclusive o pensamento do homem, foi afetado pelo pecado. E nós só conseguimos chegar até Deus porque Ele um dia veio e desceu até esse mundo para nos resgatar. E o preço, nós sabemos, foi sangue. A nossa razão, por que nós precisamos e deveríamos confiar tanto em nossa razão? A nossa razão sempre tem a tendência para o erro. É chamar o amargo doce, é chamar o doce amargo. É o que Isaías diz aqui. Os versículos 22 e 23. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Eles eram heróis para dizer que conseguiam beber muitas e muitas quantidades de vinho, mas aquilo que era para eles fazerem, aqueles juízes, aqueles oficiais que eram para justificar, que eram para estar ali defendendo o direito das pessoas pobres, eles negam esse ato de justiça. Meus irmãos, o que se imagina sobre um juiz? Para pegar todas as provas, pegar todo aquele conjunto probatório, todos aqueles elementos e delinear, estudar o caso para que investigasse aquela situação concreta e assim lançasse a sentença para que aquela pessoa que foi muitas vezes maltratada, que foi injustiçada, ela pudesse receber sim a justiça. Mas esses juízes não fazem isso, porque o interesse deles, eles são arrogantes, eles são cobiçosos, eles recebem propinas, eles não estão com o coração deles em Deus. Versículos 24 e 25, a profecia combinando o castigo. Continua aí Uzais. A destruição por vir é pintada. Por conta desses vários pecados, desses vários erros, Deus está traçando agora aqui a destruição. E essa destruição virá por conta do pecado dessas pessoas. Os ímpios habitantes de Jerusalém perecerão, tão súbita e totalmente que será. A imagem agora se modifica, como a planta cujas raízes murcham e cujos botões são soprados para longe como pó, de forma que nada resta dela. Tudo isso sobrevém, meus irmãos, ao povo, porque rejeitou a instrução de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. E a destruição é iminente. Em Isaías capítulo 5, versículo 26 a 30, a nossa última parte, ele fala claramente de como que virá essa destruição. Aquelas uvas silvestres que eram para dar uvas boas, elas deram uvas azedas. E Isaías fala dessa destruição. Vem rapidamente, vem também insistentemente. Os que motejam Isaías pediam que Deus apressasse a sua obra. Isaías agora
lhes assegura que o plano de Deus está chegando e será rápido. No versículo 26, Isaías introduz o tema que será ampliado mais adiante. As nações, meus irmãos, elas não passam de instrumento nas mãos do Senhor. Os grandes exércitos imperiais, varrendo o mundo nos séculos IX ao V a.C., não foram os forjadores, meus irmãos, do destino do mundo, mas eles mesmos foram forjados por aquele que sustenta todas as coisas. E é em obediência ao seu sinal, ao seu assobio, ao assobio de Deus, que essas nações vêm. Provavelmente Isaías estava falando aqui da Assíria. Ela viria, esse império assírio viria destruir Israel. Israel será destruída, porque não reconheceram os feitos do Senhor. Versículo 27 e 29, há uma sucessão de frases concisas aqui. Por não expressar o sujeito em nenhum ponto. A cadência é tão abreviada que o sentimento é o de marcha ligeira. Não há retardatário a tropeçar e a dormitar. Tampouco há alguém mal preparado. Aí quando nós lemos esses versículos aqui, é aquela cena de filme em que tem um leão, tem um exército e ele está vindo, o leão está rugindo, aquele exército com aqueles homens preparados, com sua armadura, com seu escudo, com sua lança, estão vindo rápido para destruir o povo da aliança. O que aconteceu com o povo da aliança? Aquele povo que estava ali agora, naquela nação. O rugido do leão, meus irmãos, geralmente é um aviso de confronto territorial. O rosnado geralmente é apropriado para quando a presa é apanhada. Ambas as imagens estão refletidas aqui. Meus irmãos, 3 aplicações. Primeira aplicação, pecado. Os pecados nessa parte sempre vem precedido de um termo denominado ai, que significa um anúncio de aflição, razão da predição de uma desgraça iminente. O pecado, como nós vimos, da cobiça por terras, da bebedeira, da libertinagem, da arrogância, da perversão moral, da injustiça, naquelas pessoas que diziam que o mal era bem, e o bem era mal, o amargo era doce, o doce era amargo. Livre-se para sempre dava uma ideia, meus irmãos, de que um crente não está crescendo na graça, não é culpa dele. Já diria J.C. Ryle. A segunda aplicação, um povo que não é povo. Um povo que não é povo. Existem, portanto, meus irmãos, muitos homens e mulheres, infelizmente, que estão indo às igrejas, mas nada sabem sobre Cristo. E isso é sério. Aquela nação de Israel era chamada nação circuncidada. Eles tinham um sinal da circuncisão, mas era apenas o sinal. Aquele sinal não diz realmente que eles tinham a Deus, a Jeová, a Yahvé, dentro dos seus corações. E Deus diz, circuncidem os vossos corações, não apenas exteriormente. O mundano nunca chora em segredo sobre o esfriamento de seu coração ou atos de incredulidade. Os gemidos ou suspiros são a prova da vida espiritual. O caminhar atrás da santidade, a fome e a sede de justiça. Já diria a W. Pink. Terceira aplicação para nós finalizarmos. Deus é soberano e controla o tempo e a história. Como Deus fez aqui, Ele buscou de longe uma nação má e perversa para destruir Israel, o povo da aliança. Aquelas pessoas que não quiseram reconhecer que Deus é soberano. Muito pelo contrário, elas disseram, apresse-se Deus, dê cabo à sua obra, venha logo nos destruir. O Senhor não é o Todo-Poderoso? Não diga isso, meu irmão. Esse Senhor dos Exércitos
Ele pode comandar, sim. Ele pode, apenas por meio de um assobio, trazer nações e destruir nações inteiras que não buscam a Deus. A doutrina da soberania de Deus, meus irmãos, atribui a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que lhe é devida, colocando a criatura no correto lugar diante dele, ou seja, no pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Que Deus aplique sim essa palavra aos nossos corações. Amém, meus irmãos.